dia a todos, colegas, professor. Dando seguimento ao nosso seminário, eu vou estar colocando aqui a respeito do ato processual, citação e sobre também prazo. A citação ela é um ato processual necessário, visto que o artigo 5º da nossa Constituição Federal garante o direito a todo cidadão da ampla defesa e o contraditório. Então a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou interessado para integrar a relação processual. Ele tem dupla função: convocar o réu a comparecer em juízo e cientificar-lhe da existência da demanda ajuizada em seu desfavor. A citação é um ato necessário do processo, porém ela não é um pressuposto processual, pois o processo já existe anteriormente a ela. Só que se não houver a citação, o processo ou o resultado dele se torna nulo. A sentença, por exemplo, ela é proferida em processo em que, se ela for proferida em processo que não houve situação, ele se torna um ato defeituoso, é um processo, é um ato nulo. A nulidade pode ser pedida a qualquer período, qualquer época, Então ele é um ato necessário. Nos casos de processo que tenha o litisconsórcio necessário, unitário, passivo, a falta de citação de qualquer dos réus torna a sentença ineficaz, passível de nulificação. Se o caso de litisconsórcio é necessário simples, a sentença é válida em relação àqueles que participam do feito, mas nula e ineficaz em relação àquele que não foi citado. Nesse último caso, o litisconsorte teria legitimação para se pretender o reconhecimento da ineficácia ou a decretação da nulidade da sentença. Então, a citação é o que completa a relação processual, a relação de processo. Em razão disso, ela é exigida em todos os tipos de processo e procedimento, tanto nos de conhecimento, de procedimento comum, especial, de execução, de jurisdição contenciosa ou voluntária. O prazo para apresentação de contestação é de 15 dias, prazo geral. Se o réu for ente público, ou Ministério Público, ou representado judicialmente por defensor público, ou até litisconsorte com advogado diferente de outro litisconsorte, o prazo vai a 30 dias. O termo inicial do prazo, contagem do prazo, as datas, pode ser data da audiência de conciliação ou mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não compareceu, compreendendo não vai à autocomposição, ou do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, se foi cancelada a audiência, então a partir da data do protocolo de pedido de cancelamento, ou também como descrito no artigo 231 do CPC, Código de Processo Civil, quando, por exemplo, a audiência preliminar de conciliação mediação nem for marcada. Se houver litisconsórcio passivo e um deles manifestar desinteresse na realização da audiência preliminar, o termo inicial será para cada um dos réus a data de apresentação do seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. Se a audiência preliminar não for designada e o autor desistir do processo em relação a um dos réus não citados, o prazo para contestação correrá da data da intimação da decisão que é homologada a existência. A regra é importante e útil, pois o prazo para contestação nos casos de litisconsórcio começa a correr da data da juntada do último mandato aos autos. Assim, não havendo mais o litisconsórcio, porque o autor desistiu da demanda em relação àquele que não foi citado, o réu já citado poderia ser surpreendido com a perda de prazo, caso ele fosse contado da data de juntada aos autos do mandato da sua citação.